o que está acontecendo nesses tempos diferenciados. Então, eu vou retomar, comecei a gravação agora. Estamos com muito prazer recebendo a professora doutora Melina Vaz. O tema de hoje é acolhimento e motivação à distância, desafios e possibilidades para professores. A professora doutora Melina tem uma formação bem ampla, né? Ela mandou o currículo para a gente, ela pode contar um pouco da sua trajetória, se ela entender, né? Que deve contar. Mas a gente agradece muito a participação. Esse webinário faz parte de uma trilha de formação de professores. Nós temos feito há 2 meses, toda semana às 17 horas, às quartas-feiras. Depois eu vou mostrar para vocês lá no final. Eu convido para a próxima semana, quando nós teremos um debate com 3 coordenadoras da Fundação Telefônica. Nós falaremos na semana que vem. O nosso título é Nada será como antes? É uma pergunta que a gente se faz, né, para repensar a escola, né, após o isolamento social. Né? Como ficará? Como ficará o currículo? Como estarão as relações interpessoais? Então, eu já convido a todos que estão aqui para o webinário da semana que vem com o tema Nada será como antes? E aí, então, eu deixo a palavra com você, Melina. Eu vou te contar como que a gente costuma fazer aqui. Eu vou acompanhando pelo chat as questões que as pessoas vão colocando e eu vou te avisando, vou lendo as questões, vou falando para você. A gente vai fazendo uma costura, um diálogo entre você e os participantes que nos acompanham aqui toda semana. A gente tem gente fidelíssima que está aqui conosco sempre, tá bom? Então, a palavra é sua, viu? Obrigada, viu? Muito obrigada, Kátia. Então, vamos começar. Vamos. Primeiro, né, deixa eu me apresentar um pouquinho, quem sou eu na fila do pão para falar aqui, né? Bom, antes de tudo, e aí antes de tudo mesmo, a minha primeira profissão é professora. Eu sou professora há 12 anos, eu fiz o que ninguém acredita que existe mais, mas eu sempre falo, no Rio de Janeiro existe, eu fiz o antigo magistério, curso normal, eu comecei a dar aula bem jovem, né? Dei aula na periferia de São Gonçalo, na periferia de Niterói, nos municípios. Eu não sei, eu comecei um pouquinho com a Kátia, não sei... o público é bastante diverso, mas a gente chegou a conversar, né, que tem bastante professor aqui, professores de rede públicas e privadas, enfim. Também já fui professora da rede privada, né, aí com a minha segunda formação, sendo professora de biologia, e também sou mestre doutora em ciências e psicóloga, que é a minha terceira formação. Então, assim, não sei se eu vou conseguir ajudar, mas estamos aqui, né? O cenário, o contexto atual é esse, né? A educação, São Paulo homologa ensino à distância, aulas da rede estadual de São Paulo começaram a ficar suspensas, como é que fica o currículo, como é que ficam os professores? Eu poderia colocar aqui milhares de reportagens, mas, assim, em contexto atual, todo mundo conhece. Mas a minha ideia aqui, mais do que respostas técnicas, é pensar num olhar de acolhimento para a gente enquanto profissional. Eu atualmente também sou professora da rede privada de ensino superior, então estamos num contexto, compartilhamos algumas coisas, né, do lugar de professor. E o que a gente pode fazer enquanto profissional de educação? Pensar em possibilidades criativas, em resistirmos a esse período, esse período de incertezas que a gente não sabe, a gente já sabe quanto tempo já foi, já consegue fazer uma olhadinha para trás, mas está difícil ainda olhar para frente. A pergunta do próximo webinar é maravilhosa nesse sentido, eu acho que ficou bastante adequada a sequência, e pensar numa rede de apoio mútuo, né? Pensar em formas coletivas mesmo, né? E eu me questionei muito se eu conseguia ajudar,
né, a despeito da minha experiência de vida, da minha experiência profissional, e a gente estou falando com a Kátia há mais de um mês, e eu pensei bastante nessa apresentação, e, bom, me julguei adequada para tentar ajudar, vir aqui, justificar a minha fala aqui, pensando nos princípios da bioética, né? No princípio de beneficência, pensando se eu posso trazer aqui algum benefício, né? E vocês vão me dizer depois se ajudou, se não ajudou, enfim. Mas ainda da não maleficência, se eu não conseguir ajudar, eu espero minimamente não causar nenhum prejuízo, né? Especialmente considerando os tempos difíceis, acho que é bom a gente ter isso em mente, né? Então, o desafio era muito grande, assim, né? Essas perguntas surgiram também de uma conversa com a Kátia, do início da nossa conversa, né? Que não são minhas, né? Que foram perguntas que foram enviadas em outros webinars, que estão acontecendo, né? Então, como proporcionar a EAD na realidade da escola pública de periferia e como manter os alunos engajados? Bom, perguntas muito, muito, muito difíceis e vamos ver dessa reunião aqui, desse encontro, como a gente consegue começar, pelo menos, a responder essas perguntas. Tem uma coisinha piscando, uma janelinha piscando. Você está vendo, Kátia? Sim. Então tá. É um chat aqui, ó. É o pessoal no chat, mas é boa tarde, tal. Ainda não é pergunta. Então tá, perfeito. Deixa eu ver se tem alguém de mão levantada. Ninguém de mão levantada. Tá tudo certo. Né, a primeira coisa que a gente pode falar, e que vocês já muitos eu imagino que já ouviram bastante isso, é que a gente não está fazendo educação à distância, né? Desde que começou toda a quarentena, todo o isolamento, isso não é o modelo de educação à distância, a modalidade de educação à distância é uma modalidade à parte, com pesquisas à parte, com um formato e uma formação desses profissionais que trabalham com EAD, né, todo especial. É um formato que é bastante promissor dentro do contexto que foi planejado, mas o que a gente está fazendo são aulas ou síncronas, né, ou assíncronas, dependendo de como tiver o combinado aí com a instituição. Eu, no meu caso, estou dando aulas síncronas, os alunos entram no mesmo horário da aula, eu entro online, a gente está compartilhando o sistema lá da faculdade, mas eu sei que tem outras instituições que estão gravando, enfim. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa nomear, quanto mais adequado, quanto mais a gente souber nomear o que está acontecendo, melhor a gente consegue entender. Parte de entender nosso comportamento, nosso sentimento, passa por nomear. Então, assim, se a gente está achando que é EAD, e aí EAD tem um monte de coisa, e quando você vai pesquisar, tem um monte de critérios, e aí você percebe, não, eu não sei fazer EAD, eu não estou preparada. Então, isso vai gerando uma série de frustrações. A gente precisa entender o que está acontecendo, não está sendo fácil entender toda a situação, e um primeiro passo para isso é nomear adequadamente. Então, daquela pergunta, né, a primeira coisa que a gente pode pensar é: não estamos fazendo EAD. Né? Para começar, é isso, né? Como fazer EAD para aluno de periferia? Bom, não é isso que a gente está fazendo. Talvez essa pergunta a gente pudesse melhorá-la. E aí, pensando em outras perguntas para a gente fazer. Então, pensando que é importante a gente nomear tudo que a gente está vendo e tudo que a gente está passando, é importante nomear também tudo que a gente está sentindo, ou tentar nomear. Né? É muito sofrido quando a gente está sentindo alguma coisa e não sabe dar nome. Nomear passa por um processo aí de elaboração de tudo isso. Né? E aí, como que a gente se comporta diante do que é novo? Né? Tem um monte de sentimento diante do novo, diante da novidade.
tem uns sentimentos de desespero, tem uns sentimentos de medo, de preocupação. Também tem alguma coisa de positiva, de, nossa, pequenas conquistas e, nossa, eu sei usar, né? Há 2 meses atrás, a cada ferramenta online que eu aprendi a usar, eu ficava assim, eu aprendi. Então, tem um mix aí de, né, comemorar algumas vitórias e tem uma coisa, o novo provoca isso, né? Provoca um medo, provoca um receio, provoca algumas coisas muito ruins, algumas coisas muito boas, e a gente está lidando com muita novidade, né? A gente perdeu muito dos referenciais que a gente tinha de cotidiano, de trabalho, de educação, de rotina. Então, é um novo tão absoluto que a gente está vivendo que a gente precisa, de fato, de um tempo para elaborar. Então, nessa elaboração, né, a gente está criando o que não sou eu que estou chamando, tem várias pessoas falando isso, mas a gente está criando, está estabelecendo um novo normal, né? Eu não sei o que vocês vão discutir semana que vem, mas assim, eu arrisco dizer que nada será como antes. E que dizer isso dói um tanto. É passar a entender que a gente está passando por um período de luto, sabe? A humanidade como um todo, né? E aí, cada um nas suas próprias esferas, e aí vamos reduzir aqui para a educação, a gente está passando por um processo de luto, talvez a gente tenha que elaborar o ano letivo, a gente tenha que pensar, né, no o que dá para fazer, mas esse 2020 que a gente planejou, e a escola passa por planejamento, né, janeiro estava todo mundo planejando, né, planejar é pensar num futuro, e esse futuro, ele não existe mais, né, esse novo normal que a gente está criando, esse novo futuro, passa por um processo de luto aqui, de entender que aquilo, aquele trabalho, aquela hora dedicada, aquele janeiro, não vai ajudar a gente do jeito que a gente queria. E dói um tanto. E a gente está passando por isso, né? Nossos alunos estão passando por isso. Passei boa parte das primeiras semanas com meus alunos do último ano, porque eles não vão se formar esse semestre, né? E como a faculdade funciona por semestre, o semestre está perdido, eles precisam fazer estágio presencial. Então, eles não vão se formar, né? Junho, semana que vem é junho, e eles estariam perto da formatura e não tem. Então, tem um processo de luto aqui muito delicado, né? Todo luto é muito delicado, mas são esses lutos mais imperceptíveis, né? Que a gente não está acostumado a olhar, né? O luto de um plano que furou, né? De uma formatura, de um planejamento, às vezes, né? Do próprio trabalho. Nossa, eu preparei tudo, tinha pensado, peguei coisa do ano passado que eu ia aplicar de um jeito diferente para poder comparar. Nada disso agora faz sentido, isso dói um tanto, né? Tem um processo aí de bastante elaboração mesmo. E nesse processo, eu acho que uma das coisas que mais me reconfortou, e eu acho que vale a pena a gente pensar muito, é pensar nesse essencial e nesse importante. E a gente tá percebendo algumas prioridades novas, né? Esse urgente, eu botei urgente aqui e coloquei entre parênteses a palavra essencial, porque a gente está falando muito a palavra essencial, né? Serviços essenciais. E aí a gente pensa assim, mas a educação é essencial. Meu Deus do céu, a educação não pode parar, a gente não pode parar as aulas, a gente não está suspenso. E aí eu fiquei pensando um pouco que, assim, a educação, quando a gente pensa o essencial como uma coisa muito importante, a gente coloca a educação como essencial, né? E ela, de fato, não pode parar. Mas a educação, ela não tem
tempo da urgência, né? Eu fiquei pensando muito isso, assim, né, o quanto a gente precisa de tempo para o conhecimento, tempo para aprender, como cada um tem, né, seu tempo, alguns aprendem alguma coisa mais rápido, dependendo da matéria, um aprende mais rápido, outro aprende outra matéria mais rápido. E aí, assim, urgente, né? Urgente agora, para a gente pensar nesse processo de acolhimento. Urgente estar quentinho, né? Ter algum lar, ter algum conforto aí, né? E agora que está chegando frio, acho que algum conforto térmico. E comida, né? Assim, isso eu consigo pensar assim como realmente visceral, como urgente. Agora, importante, tem muita coisa que é importante. E a educação está nesse campo do importante, mas ela está num tempo, e nesse sentido, não sei, e aí a gente pode conversar, acho que vocês, quero saber a impressão de vocês, eu me senti reconfortada pela ideia de pensar que o tempo da educação não é o tempo da urgência. Que nesse momento em que as coisas viraram um pouco, né, de pernas para o ar, a gente pode pensar a educação ainda como um lugar de conforto, de construção, que tem um tempinho, né, e que não é o tempo da urgência, né? E por isso a gente pode replanejar, enfim, a gente pode ter esse tempo de elaborar esse luto que eu falei. E aí, para elaborar, né, a gente não vai elaborar. O difícil de elaborar um luto é que a gente tem que fazer coisas, a gente nada passa parado, né? A gente não passa só assim, olha, no futuro vai ser melhor. Não, vai ser melhor, mas a gente tem que começar de agora. Então, o que a gente pode pensar, né? De avaliar a situação, planejar, desenvolver alguma coisa e reavaliar. Considerando que a gente está construindo um novo normal, que a gente perdeu os referenciais, a gente precisa estar sempre nesse processo reflexivo de reavaliar, né? Aí reavaliar, planejar, desenvolver e ir testando. E eu não estou falando aqui, né? Eu acho que vocês já tiveram algumas coisas bem objetivas de professor e aluno com internet, experimentação de diferentes aplicativos, ótimo roteiro. Eu, de fato, falei desde o início, eu não vim aqui para falar coisas muito técnicas no sentido pedagógico. Estou até falando técnicas psicológicas, mas não é nem no sentido de formação. O que eu estou pensando aqui é num campo da possibilidade, diante da sua realidade, você desenvolver, né, com cada turno, com cada instituição, né, esse processo de avaliar, planejar, desenvolver, reavaliar dentro do possível, né? E aí pensar isso, né, esse possível, de forma, né, mais pragmática. O que eu tenho disponível? O que os meus alunos têm disponíveis? Internet, WhatsApp, alguém falou esses dias, assim, numa aula que eu estava assistindo, do pessoal da USP, do quanto a rádio funcionava numa comunidade, tinha uma rádio local. E como pensar esse tipo de alternativa pode ser viável, né? Algumas escolas estão começando a pensar em coisas impressas. Mas, além de recurso material, assim, o que os meus alunos sabem fazer sem a minha ajuda? O que eles já sabem? O que eu sei fazer diante de tanta tecnologia, diante desse ensino remoto que basicamente surgiu agora, né? Pelo menos em larga escala. O que eu sei fazer? O que a gente precisa aprender junto? Você, seus alunos, a instituição. E sempre pensando dentro, né, as perguntas que me guiaram foram muito difíceis. Então, eu estou falando dentro das possibilidades disponíveis e acolhendo as dificuldades. Meu aluno não tem internet. Então, a gente não vai... Isso não é uma possibilidade possível. O que é possível? Né? Vamos pensar nas dificuldades. Eu estou com uma série de alunos que
que já me relataram, né, que olha, o computador quebrou e tal. Bom, dá para fazer a prova depois. A prova é programada, então eu posso programar a prova. Inclusive, tem um aluno meu agora fazendo prova porque a prova é programada. Eu programei e ele está fazendo porque ele conseguiu depois de 2 semanas no computador. Então, vamos acolher essas dificuldades, vamos trabalhar com o que a gente tem. E eu sei que, dependendo da realidade, as dificuldades são muitas mesmo. Né? Então, pensando, né, o que é acolher? Acolher é aceitar que a situação é difícil, né? E aceitar é um dos processos mais difíceis, eu não estou dizendo que é fácil, mas é um exercício de não julgar, não avaliar como ruim e bom. Mas olha, o fato é esse. O que eu faço com esse fato? Bom, talvez ele não possa fazer a prova. Se ele não puder fazer a prova, o que dá para fazer? E trabalhando com as soluções a partir desse lugar. Né? Compreendendo que na situação que a gente está, brigar com essa dificuldade de um jeito, né, sentir muita revolta, a gente pode sentir raiva, a gente pode sentir frustração, mas todos esses sentimentos de uma forma bastante piedosa. É claro, ai, que raiva, nossa, acredito que o sistema caiu hoje. Vem, passa, fala, não tinha mais nada para fazer. Eu tentei, dei o meu melhor. O sistema cair, a internet cair, não tá fora do meu alcance. Então, Melina, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Agora o chat começou. Daqui a pouco vai bombar. Eu queria retomar algumas coisas que você falou, que eu acho que para a gente costurar com isso que você está falando agora, ou para encaminhar. Você falou lá no começo sobre luto, né? Uhum. Sobre essa vivência do luto. E aí, pensando no que nós estamos vivendo na educação, como que você faria essa associação entre a escola e o luto? Talvez com exemplos do que é como que a gente pode nomear esses sentimentos que nós temos na escola, porque a gente sabe que muitos professores têm recebido, têm sofrido, eu diria, acho que a palavra sofrimento é até melhor, um nível de exigência, de cobrança das escolas que está muito além daquilo que viviam no presencial, muito além. Eu vejo professores sofrendo bastante, pessoas que estão ficando doentes por conta de um nível de cobrança que é quase desumano, eu chamaria. Então, a gente vem acompanhando os colegas e a gente tem muitos relatos, né? Então, esse luto, né? Como é que seria esse luto nessa situação para esse profissional extremamente demandado? Porque não são todas as escolas que têm uma estrutura boa para o professor, os professores tiveram que se tornar digitais, sem ter essa experiência do digital, desenvolver aulas diferentes, desenvolver processos diferenciados, sem ter essa capacitação. E o nosso papel aqui tem sido trazer essa reflexão para a gente contribuir nesse momento da escola. Você falou de duas coisas, de três, eu diria, é que eu construí um diagramazinho. Então, o luto e duas outras coisas, a resistência e o apoio mútuo. E o olhar de acolhimento. Eu acho que esses três aspectos, eles trazem uma costura interessante. Aí você começou a falar do acolhimento, por isso que eu quis retomar. Aí a Cristina coloca aqui, a Cris Andrade, a Cris, amigona, ela está sempre aqui com a gente. Acolher é humanizar o momento que passamos, mas nem todas as instituições permitem isso. Professores e alunos estão sofrendo. Então, eu acho que esse é um aspecto muito relevante, e aí eu já estou trazendo o tema da próxima semana, né, para a gente começar a pensar e nos ajudar a pensar esse aspecto, né, do sofrimento das pessoas, porque a gente vê números crescendo de contaminações, pessoas contaminadas, mortes. O Brasil é um país que vem se mostrando como muito pouco organizado para viver esse período tão triste que nós estamos vivendo. A gente tem sido visto como o único país
que não teve uma política estatal para pensar esse momento que nós estamos vivendo. Então, isso impacta em todas as vidas. Muitas coisas, muitas coisas. Essas coisas que eu trouxe, né, trazendo, que eu falei lá no iniciozinho, eu vou trazer uma por uma de acolhimento legal. Tá bom. Só para completar, a Cris Ambanes colocou aqui, ó, uma coisa boa, uma coisa interessante para contribuir para a nossa conversa aqui, ó. É muito difícil para alguns desprender-se dos planejamentos iniciais e concordo com minha xará, que as instituições não permitem isso. Alguns professores do Fundamental 1 têm me procurado com dúvidas específicas de língua portuguesa. Acolho, elucido as dúvidas, mas uma pergunta que não quer calar, martela meu cérebro. Para quê? Neste momento, por exemplo, trabalhar as diferenças entre vogais e semivogais, irrelevante ao meu ver. Eu não tiro não estou ignorando aqui a dificuldade, inclusive eu compartilho. Esse tempo do luto, ele é muito... Vai chegar aqui um momentinho, eu vou falar... Está na apresentação. Guarda aqui. Excelentes perguntas, mas elas estão aqui. Tá né? bom. Enfim, a Cris falou, né? O acolher é humanizar. E, no geral, né, uma das críticas que eu tenho muito para a psicologia, para a formação do professor em psicologia, é que a gente não aprende a acolher. Né? A gente aprende um monte de coisa do processo de ensino-aprendizagem, a gente aprende sobre o comportamento do aluno, a gente aprende sobre políticas públicas, né? Tudo isso é importante. Mas, puxando a sardinha para a psicologia, né, como eu acho que a psicologia poderia e deveria contribuir mais, é pensar um pouquinho nesses repertórios de acolhimento, porque isso acaba ficando sobre... Né, se o professor sabe fazer da experiência de vida dele, ele acolhe. Se ele não sabe, ele fica um pouco perdido. Então, o acolher passa, sim, pelo humanizar. Né? E eu acho que passa por você acolher também essas dificuldades dos seus alunos e entender. E nesse estreitinho que dá entre uma instituição extremamente exigente aí e o espaço que você tem ali. Né? Qual que era o conteúdo? Diferença de vogal e semivogal. Vogal e semivogal. A gente vai pensar nos espaços de atuação. Quais palavras em relação a tudo que a gente está vivendo que dá para trabalhar esse conteúdo? E aí, né, para te dar um exemplo concreto, né? Assim, nesse contexto, aquelas palavras não vão ser escolhidas aleatoriamente, né? Normalmente a gente pensa, qualquer palavra, a gente olha no livro. A gente pode pensar, quais palavras, né? Quarentena. Quarentena tem uma semivogal, né? No quá. Ou eu estou errada? Deixa eu ver se é de português aí me corrijam. Então, pensar com criatividade. Mas eu vou falar mais coisinhas que eu acho que vai fazer mais sentido para essas perguntas. A Cris falou que você está certa, tá? Que bom. Vogal e semivogal. Mais uma linhazinha aqui, acho que já ajudava. Né? Pensar nisso tudo, nesse acolhimento, com transparência e respeito nas relações. É pensar que esse é o momento da gente assumir que a gente não sabe. Né? A gente, professor, não sabe. Olha, não sei mexer nessa plataforma, estou aprendendo. E aprender agora um tanto com os alunos, né? Deixar muito claro, se a instituição está te pressionando, né? Essa foi muito a minha postura com os meus alunos, eu me senti bastante pressionada pela minha instituição, que começou assim, ó, do dia para a noite eu estava literalmente dando aula online, preparando slides e coisas assim que eu não tinha, tirei da minha manga, tive bastante dificuldade, gente. A primeira, esse luto que eu estou falando para a gente viver, boa parte dele, assim, ou do que a gente poderia pensar, foi bastante atropelado por várias instituições, incluindo a minha. Mas eu fiquei pensando muito entre o ideal e o possível. O ideal, né, ou a expectativa e a realidade. O ideal, eu teria parado, eu tinha já um ideal, depois que eu consegui pensar. Eu teria parado umas 2 semanas para fazer um tanto as aulas,
para reestudar. Eu fui aprendendo nesse meio do caminho que eu precisava incluir vídeos do YouTube no meu material de estudo para poder dar as aulas, porque a instituição manteve o mesmo tempo de aula, o que não faz sentido, mesmo com as pesquisas, que o tempo da tela é diferente. Mas entre esse ideal e o possível, é onde a gente vai... É no possível que a gente vai atuar, é na realidade que a gente vai atuar. E eu percebo que, né, esse tempo do luto, eu estou falando de um luto aqui dentro do possível também. Eu não estou falando de um luto que você vai parar, ter tempo e chorar. Eu estou falando de um luto que eu tô te falando, é um luto. Vamos falar assim junto, olha, foi um luto. Não importa se a instituição está te cobrando aqui, está doendo, tá insano, tá exaustivo. E isso já faz parte de viver um luto. Né? Ninguém vai ter tempo, né? Ou ninguém, alguns vão, alguns tiveram, mas enfim, muitos não tiveram tempo para parar e pensar. E o que eu estou falando e tentando falar aqui é, olha, foi e está sendo e é. Então, independente do que estão te cobrando, respira um pouco, respira quando der, respira enquanto está fazendo, percebe que você está fazendo o que está dando, você está fazendo o possível, porque as condições estão todas diferentes, porque tá difícil. E ficar negando, né? O luto aparece na escola, eu acho que em diferentes fases, né? A escola é um contexto fantástico, né? Os lutos do desenvolvimento, enfim, cada série, cada ano que se acaba, a gente, né, a psicologia traz muito isso, que eu acho que é um momento que a gente valoriza cada fim, né? Cada final é um luto que a gente elabora, né? Os lutos da gente viver os lutos de uma forma mais consciente, se apropriar mais deles. Normalmente, quando a gente fala em luto, é uma situação muito triste em que sua vida para toda e você... Não é, a gente vive vários lutos e a gente vive vários lutos e tem que dar... E a vida continua, né? A gente está vivendo um luto aqui e a vida continua. Então, esse luto, ele vai ser realizado e ele, a partir do momento que a gente assume que a gente está vivendo, ele vai acontecendo. E eu pergunto para vocês, assim, esse ideal, ele já existiu, esse mundo cor-de-rosa, mesmo quando a gente olha para o nosso passado, né, onde a gente tem os referenciais, o antigo normal, e a gente já teve todas as condições ideais de trabalho, a gente já teve todas as condições ideais de ensino. Então, eu fiquei me questionando, né? E aí assim, guardem essa pergunta, né? Essa provocação, assim, que eu faço. E aí, pensando em engajamento, porque alguém, né, naquela pergunta lá tinha engajamento. O que dá para pensar em termos de engajamento, olhando para o nosso cotidiano agora? Tentar fazer uma coisa de cada vez, se fixar no agora, até porque o futuro está bastante difícil, né? E esse agora, ele pode ser um pouquinho alongado, né? Do tipo, um agora pode ser até semana que vem, pode ser né? Vamos tentar fazer uma coisa de cada vez, sem tantas distrações, né? Tentar se concentrar para aumentar a efetividade da nossa resposta, para ela ser um pouquinho mais efetiva. E da forma mais hábil que você puder, que você conseguir, entendendo que você já sabe. E a minha pergunta de antes, né, se o ideal já existiu, e é uma provocação, porque na minha vida nunca existiu, sempre pensei no ideal e sempre trabalhei com condições nada ideais. A primeira escola que eu trabalhei era um hospital abandonado, que foi uma coisa política em São Gonçalo, desapropriaram a escola para construir um prédio da Petrobras, desapropriaram um hospital que acabou e colocaram a escola no hospital. Então, assim, foram essas as condições que eu comecei a minha carreira. Então, esse ideal, às vezes, é muito romantizado. E a gente esquece que a gente estava em situações em que a gente já rebolava, né? já dava
já resolvia muitas coisas com muita habilidade. Então, agora é lembrar do quanto a gente já sabe fazer, do quão hábil a gente consegue pensar em diferentes soluções, Deixa eu, independente das situações. Pode falar. aí a Cícera colocou aqui, ó. E dentro do possível, como foi dito em outro webinar, pensar o que eu faria se fosse 10% mais ousado? Se não fosse o medo, com os recursos que temos, o que dá para ser? Né? Ela está falando do possível. Aí eu fiquei pensando, Melina, nas coisas que você está falando aqui. Uhum. Eu vou levar isso para o meu diretor, vou falar para ele assim, ó, é assim, agora é dentro do possível, tá? Olha, quando a gente fala em luto, a Andréia até deu risada, é o nosso diretor. Quando se fala em luto, eu fiquei pensando nisso, né? Para quem já, acho que todos nós já vivemos situações de luto, de perder pessoas mesmo, né? Que acho que aí é muito doído. E aí É o fiquei luto que a pensando, gente mais, é né, muito doído, né? E fiquei pensando discrimina. aí no luto sobre vários, metaforicamente, né? Esses vários lutos que a gente vive. O luto, ele acaba criando um outro tempo. Ele cria um outro tempo, ele faz um rompimento com o tempo real, porque ele tem um tempo do sentimento. Então, e ele dá relevância para outras coisas. Então, eu fiquei tentando pensar nisso em relação à educação. E por isso, fiquei pensando que ele abre outras frestas. E que ele encerra ciclos, mas abre outros. Né? Fiquei pensando algumas Sim. coisas aqui. Ó. A Cris falou assim, e levar os pais que não compreendem a situação difícil dos filhos. Eu acho que é um. Eu não estou falando que nada disso é fácil. Sim, Eu claro. tô, eu tô. A gente está aqui para problematizar. Sim, sim. E o que você falou, Kátia, faz muito sentido, assim, das frestas que abre. Será que esse não é um bom momento para a gente, né, para quem conseguir, repensar algumas prioridades em termos de conteúdo? E aí, quando eu estou falando em engajamento aqui, eu estou pensando no engajamento agora também como uma oportunidade de pensar no aprender a aprender. Como que dá para pensar É, agora, nem que seja falar, né, do termos de desenvolvimento de hábito de estudo, de organização, planejamento, e eu sei que tudo isso pode ser muito difícil para alguns contextos. Mas falar assim, olha, dá para criar, vamos criar um cantinho para estudar? Porque, felizmente, né, o ser humano ele consegue se comportar muito com a imaginação, com as palavras. Então, a gente consegue criar, né, na psicologia a gente fala setting, né, tipo, a gente consegue fazer terapia na rua. Por quê? Porque a gente não precisa necessariamente do consultório, da poltrona confortável. A gente consegue fazer terapia online, a gente está vendo, é né, verdade. porque tem muito do ambiente que é um ambiente social, que é um ambiente verbal, que é um ambiente construído aí nessas relações. Então, assim, esse cantinho para estudar não precisa ser um cantinho físico, né? Pode ser um lugar, né? Vai ter que ser parcialmente físico, né? A criança tem que estar ali, mas de criar resistências, de conseguir ensinar, né, isso como um processo. Por isso que eu falei do tempo, né? A gente está vivendo um outro tempo agora, né? Um tempo cronológico aí diferente, de criar o hábito de se concentrar, de conseguir fazer uma tarefa, e aí de conseguir aproveitar isso para provocar um aprender a aprender, né? Quando eu pergunto o que eles já sabem, né? Tem uma frase eu acho que é do Paulo Freire, esqueci de quem é, né? Que aprender é inevitável. Então, a gente está aprendendo e os nossos alunos também estão aprendendo. E felizmente eles estão aprendendo muito mais do que vogal e semivogal. E o que a gente está aprendendo aí? E olhar para isso, né? E, não sei se eu estou sendo clara, mas o engajamento, da maneira como eu vejo, não ia trazer aqui, né, gamificação e coisas assim para aumentar a atenção da criança, mas como pensar no engajamento como uma oportunidade de aprender a aprender,
né? Tanto sua quanto dos seus alunos. Né? O que a gente precisa? O que eu já sei sobre aprender a aprender? E aprender a aprender, eu estou falando de autonomia, de se tornar cada vez mais autodidata e pensar a educação nesse campo da autonomia. Tá? Passa por alguma coisa de rotina, né, em termos mais pragmáticos. Passa por saber ritualizar aí esse espaço de estudo, e aí ritualizar do jeito que você conseguir, né? Tem aluno que está dividindo o computador, então é um antes, outro depois, pensar nos dias da semana. E por que isso é importante? Né? Dentro de um processo de luto também tem muita dor. Então, a gente tem que se dar esse tempo, quando dá para dar esse tempo, né? Esse tempo mais subjetivo, o que eu estou falando aqui do luto, é mais um processo subjetivo do que, né, esse momento de, parei tudo porque estou de luto. Não vai ser reconhecido assim. Mas a rotina como um processo de amenizar um pouquinho todos esses sentimentos de muita insegurança, de medo, né? Alguém falou aí de medo que a gente está vivendo. E aí, uma coisa que eu acho que vale lembrar, que é uma frase bem batida, mas que a gente esquece em determinados contextos, é que quantidade não é qualidade. Se você conseguiu, dentro do contexto atual, estudar, dar uma aula, ou alguém conseguiu, seu aluno conseguiu 1 hora, meia hora, dependendo da idade, isso é fantástico. O tempo online, ele é diferente, a gente já tem pesquisas mostrando, começando a mostrar, né? As pesquisas estão super rápidas e estão recuperando algumas outras coisas, mas também não é assim. Mas o tempo de tela é diferente, a gente se cansa muito mais. Nossa, o primeiro mês eu fiquei muito exausta, né? A minha instituição cobrou mesmo e toda hora vinha uma deliberação. Uma deliberação nova e nosso tempo que entendi. Depois de um tempo eu fiquei assim, eu não estou entendendo. Se eu estiver fazendo errado, isso vai aparecer. Eu cansei, cheguei num momento de exaustão, assim, de, uma hora, eu acho que eu estou fazendo certo. E perguntava para os alunos, como é que os outros professores estão fazendo? Todo mundo está entendendo? E isso de acolher a dificuldade, de, olha, gente, eu acho que eu coloquei no sistema, está funcionando? Não sei, né? Olha, não está. Então, peraí que eu vou ver. E eu queria que a minha instituição tivesse entendido que o tempo online é diferente, né? Porque tanto pessoas que eu atendo, quanto alunos, relatando de outros cursos, todo mundo que reduziu a quantidade de horas, né, em relação ao ensino presencial, os alunos estão relatando mais sucesso, né, uma adaptação melhor, uma experiência melhor. Mas a minha instituição também não reduziu. Então, eu comecei né, como uma experiência pessoal, eu comecei a trazer minhas questões também para a aula, assim, essas dificuldades, essa relação bastante transparente, assim, gente, olha, agora tem que fazer isso, a planilha está aqui, estou vendo. Se o tempo é ao mesmo tempo presencial, eu comecei a pensar, bom, isso eu faria no presencial, eu falaria com ele sobre as notas e tal. Então, eu não vou falar isso por e-mail e passar o tempo todo presencial dando só o conteúdo. Eu comecei a articular algumas coisas assim, entendendo que o tempo online é diferente. Então, Deixa eu falar que a Cícera colocou algumas coisas aqui que eu acho que coadunam com o que você está falando. Ela está dizendo assim, ó, os alunos, né, aprendem muito rápido. Usando determinado aplicativo, eu estava com dificuldade para gravar. Meu aluno de 11 anos diz para ela, tia, fica tranquila, já estou gravando aqui. Lindos, não me senti envergonhada, achei engraçado e descobri que ele estava usando um aplicativo de gravação. Aprendemos com eles também. A Cris Rangrado está dizendo, a energia gasta é grande. O Ricardo Bandeira está nos cumprimentando, dizendo que é enriquecedor esse momento, que ele agradece, o Agnaldo também. A Cícera está dizendo, gente, acho que estou na 10ª, são sempre assim, muito enriquecedoras. Os nossos encontros, as nossas lives, ajuda a diminuir as angústias. Isso é uma coisa bem importante para a gente. Aí o Ricardo está dizendo, oportuno reconhecer o aprendizado de todo um sistema, gestor, professor, aluno, família. Espera aí, gente, que eu engasguei. As ferramentas prioritárias e que se tornaram urgentes.
A Fê Corazzi está dizendo, a minha instituição entendeu que o tempo virtual é diferente do online, porém os pais não. E por uma questão contratual, tivemos que manter o mesmo tempo da aula presencial. Isso. Você falou, eu ia te chamar de Priscila. Por que será? Acontece, minha mãe confunde sempre. Melina. Olha, é o momento que estamos vivendo, por isso a gente engasga na live. Nossa, deu uma engasgada. Você vê, é ao vivo. Esse tema da live é justamente sobre isso. Isso, né? é isso. A gente está trazendo as emoções à tona, então respire e vai. É verdade, André, obrigada. Uma coisa bem interessante que eu queria destacar, que você falou várias coisas interessantes, assim, a gente tem vivido experiências diferentes, Melina, a gente tem desde furacões palestrando, furacões que trazem a emoção muito forte à tona, como a gente teve na semana passada com o André Barbosa, diretor da Escola Anne Frank, foi fantástico o webinar dele, o pessoal saiu, a gente não terminava, né? Foi muito legal, e você de uma leveza que a gente vai se acalmando conforme vai te ouvindo, sabe? É diferente, é muito interessante isso, é muito legal. Porque cada um tem uma característica bastante particular, e a gente que já fez, acho que uns 10 webinários aqui, cada pessoa é única e tem relatos muito diferentes, mesmo usando a mesma plataforma. E aí você disse assim, o provocar o aprender a aprender, né? E que aprendizado é esse? Porque na escola, a competência número 1 da base são as competências voltadas para o conhecimento conceitual. É a número 1, né? Mas se a gente pensar no conjunto das competências, elas se entrelaçam. Uma não existe independentemente da outra. E uma delas que tem vindo à tona, a gente já fez um webinar sobre isso, é o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, né? O quão importantes elas são ferramentas que vêm sendo requisitadas agora e que a gente vem descobrindo que elas não são tão simples assim. Não, de forma alguma, né? São construções sociais e muito, muito importantes. E aí você falou também, né, dentro desse aprender a aprender, quando a gente pensa no engajamento do aluno, como que ele participa dessas aulas virtuais, né, como é que nós podemos trazê-los para ter vontade de estar juntos nesse momento, juntos, não juntos. E aí você falou do engajamento como uma oportunidade de aprender. E eu fiquei o tempo inteiro pensando, né, nessas habilidades socioemocionais. Aí você falou de duas coisas que são fundamentais, eu diria agora, que é a autonomia, e a gente percebeu rapidamente que os nossos alunos não tinham, né, autonomia, talvez até pelo modo como as aulas acontecessem no mundo real. No mundo real, estou falando em presencial, né? Porque é tudo muito real, né? E esse autodidatismo da necessidade da própria pessoa se regrar e aprender a partir daquilo que ela vai desenvolvendo. Essas duas coisas, tanto a autonomia, uma coisa está muito ligada à outra, nem sei se daria para separar, mas o aprender por si, né? E a autonomia. E dentro disso, você falou da ritualização dos espaços de estudo. Eu fiquei pensando da ritualização dos espaços, dos tempos, das relações que se constroem dentro das casas, dessas rotinas como processos subjetivos, né? Objetivos e subjetivos, e fiquei pensando nessas subjetividades que estão aí. Do quanto, às vezes, a gente está olhando para esse mundo das aparências, né? Esse mundo da superfície, que a gente vê de pronto, aquele aluno que você vê que entrou ali, que abriu a câmera ou não abriu, o ambiente que ele criou ali, as coisas que ele respondeu efetivamente, mas fiquei pensando nos processos subjetivos também. A gente terminou um curso de formação de professores e começamos outro nesta semana. E nós tivemos experiências, a Cícera está aqui, que é nossa aluna, uma querida, nós tivemos experiências fantásticas
nesse processo de conhecer os professores. A Andréa está aqui também, é nossa professora. E conhecer, teve um relato na última apresentação de trabalho de um rapaz que ele trabalha numa ONG. E contando a realidade dos alunos, quando ele apresentou o trabalho, muitos professores trouxeram a própria realidade, o próprio trabalho para mostrar no trabalho final. E ele contou a realidade dos alunos dele, e a gente conseguiu conhecer nesse período professores extremamente engajados, e de uma riqueza subjetiva que, se a gente olhar assim rapidamente, a gente não percebe, não dá conta, né? Acho que o tempo da educação não é o rápido, é o olhar com profundidade. E poder encontrar as pessoas, né? Esses encontros com as pessoas é que nos fazem crescer muito, e talvez seja esse o luto maior. O encontro agora, ele está saindo de uma concretude, ele está ficando num espaço cada vez mais subjetivo, porque o virtual, por enquanto, pelo menos, ele parece menos concreto. Né? Então, a gente está eu diria que a gente está percebendo agora o quanto o espaço subjetivo ele é importante. Porque, nossa, se não fosse esse virtual, quanto a gente não estaria mais perdido e com aquela sensação de isolamento. Engraçado você falar isso, porque o final da minha fala passa por uma construção coletiva. Esse luto, ele é coletivo, e essa mobilização, ela é coletiva, não dá, tá todo mundo passando por isso, né? Então, a instituição, você não consegue conversar direito com o diretor, com a coordenação, tem um grupo de professores, vamos tentar sofrer junto, né? Vamos, né, aquela máxima, né, que a gente dilui aí o sofrimento, né? Cada um toma um pouquinho. E não falei de autonomia à toa, assim, estou aqui pensando e estou influenciada pelas ideias de Paulo Freire, desde o início da minha formação lá, e assim, tanto que ensinar exige, veja o tanto que vocês já sabem, sabe? A gente sabe muita coisa como professor, a gente aprende uma série de repertórios que a gente não se dá conta, que a gente sabe improvisar, que a gente sabe acolher, que a gente sabe solucionar, que a gente sabe segurar uma crise, que o professor fala, né? A gente é meio psicólogo, a gente é meio médico, a gente é meio... O que isso quer dizer? Que a gente sabe muita coisa. Né? E tudo isso não está abandonado agora. Né? Eu fiquei pensando muito assim, nossa, parece que eu não sei nada agora, eu tenho que fazer um monte de aula do nada. E aí, assim, foi um processo, mas eu tô vendo que assim, não, peraí, eu sei fazer as coisas, né? Tipo, é diferente, comecei a entender, não, vou colocar vídeo de YouTube nas minhas aulas, porque eu tenho agora, eu diria, essa oportunidade e essa lacuna, porque eu tenho que preencher muito tempo. Então, posso me dar o luxo de colocar um vídeo de meia hora, e os alunos até têm que relatar assim, nossa, professor, excelente vídeo. Porque é isso, porque fazer a curadoria do vídeo é uma competência minha, que o aluno, em termos de conteúdo, ele claro que o vídeo está ali acessível para ele, mas a informação já está muito acessível. Né? O processo de curadoria, de refinar, de organizar, é o trabalho do professor agora. Né? E para a gente ir finalizando, né? A educação é um ato de amor, então, portanto, é um ato de coragem. E alguém aí falou de medo, né? E medo e coragem, ó, estão juntinhos aqui, né? Se não tiver medo, não tem coragem, é só rotina. Se é uma coisa normal, a gente faz, a gente não fala que foi corajoso. Só é corajoso quando dá medo, né? E educar parte disso, né? Parte de coragem de todo dia. Era um ato corajoso antes e continua sendo. Eu diria que por tanta coisa, cada vez mais tem sido um ato de coragem. E para a gente encerrar, né, um pouquinho leve, eu gosto muito dessa charge, de pensar a utopia. Né? A utopia, ela é um ideal, ela é sempre provisória, né? E a realidade já dá muito trabalho.
né? Mas a gente tem um ideal de utopia, a gente sabe onde a gente quer chegar, mas é provisório, muda e volta para o trabalho. Então, a educação eu vejo um pouco com esse trabalho, assim, pouco valorizado, diário, constante, né? Muito importante. É isso, gente. Muito obrigada. Que legal. Essa eu não botei lá na frente, mas eu também sou cartunista. Esse desenho está na minha página do Instagram. Que legal, muito bom. Bom, a gente tem alguns instantes. O pessoal ficou impactado, ó, tá todo quietinho agora. Eu tô vendo aqui no chat se tem alguma coisa. Agora o pessoal tá quietinho, o pessoal ficou quietinho, estão pensando. É bom também. Quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser fazer alguma colocação, não só pergunta, é isso mesmo, Cris. Sair da zona de conforto é difícil. Aí o Francisco está dizendo assim, professora Melina, muito úteis as suas reflexões, muito obrigada. Aí a Viviane, temos como ter acesso à gravação desse webinar? O pessoal quer pensar. Olha, eu vou fazer uma coisa que eu não faço nunca. Eu vou mandar o link para vocês. Eu nunca mando o link de gravação, porque a gente, em geral, quer decupar, né? Porque a gente fala outras coisas, a gente faz umas piadas. Eu nem fiz muita piada hoje. A Viviane, oba, obrigado. Vou mandar o link, hein? Eu vou Kátia, renderizar e vou mandar. falando em link, temos o link da avaliação desse webinário. Nossa, olha, André, se você não me lembra... Eu ia mandar um WhatsApp nos bastidores, mas eu falei, você não vai ver nos bastidores. Era capaz de não ver mesmo, porque eu tô tão... Gente, ó, a gente sempre manda um link para vocês avaliarem. O link está aí acabei de colocar no chat, por favor, respondam, porque esse tema que a professora Melina trouxe hoje, ele foi elencado a partir do que vocês colocaram lá como sugestões, tá? Se alguém quiser falar, abrir o coração, agora é o momento. Por favor. Aproveitar que a Melina é psicóloga, ela já nos ajuda, já colabora com a gente. A Fê Coragem está dizendo, estou percebendo que os alunos estão começando a sofrer com este isolamento. O que podemos fazer para lidar com isso? Eu acho que é sofrer junto, é acolher. Se eles estão começando, Fê, você tem certeza que eles estão começando, talvez eles estejam começando a falar agora. Né? Mas tá todo mundo sofrendo um pouco, né? Acolher e não esconder, né? Falar que você está sofrendo também, validar esse sofrimento, sabe? A gente precisa validar. Muitas vezes a rotina, a gente não valida as coisas. Não valida, tá ruim mesmo. Isso cria uma confiança entre vocês, um vínculo aí, e não fica o respeito mútuo e a transparência, eu me referia a isso, né? Valida, né? O aluno está reclamando, tá chato. Então, vamos lá, vamos pensar junto. Também acho que tá chato, o que dá para fazer? O link da pesquisa não aceita a resposta. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Peraí. Já resolvo já isso daí. Gente, por quê? Ah, já entendi. Samantha, eu acho que vale a pena você falar isso com eles. Olha, nossa, vocês estavam tão empolgados há um tempo atrás. O que aconteceu? Vamos conversar? E muitas cobranças assim da instituição. Acho que agora é o momento da gente usar a criatividade nesses espacinhos que a gente tem, né? Eu dei o exemplo olha, quer trabalhar vogal e semivogal, usa quarentena, né? Vamos, sei lá, eles estavam empolgados, não estão mais, então vamos pensar em atividades que envolvam isso, sei lá, uma redação, ou preencher alguma planilha em relação a alguma atividade, a um quadro de rotina, enfim, acho que vai agora, né, a criatividade da gente para pensar em atividades que
que não invalidem o que a gente está sentindo, é o espaço, dentro de uma situação muito opressora, né, é o espaço que a gente tem de atuação. Agora está aceitando as respostas. Agora está aceitando as respostas, viu, gente? Pode responder que agora estava travado lá para não aceitar respostas. Eu não percebi. Desculpe. Melina, a gente agora tem que ter coragem de assumir o medo, né? Tem que ter coragem de assumir esse medo, né? Sim, a gente... E o aluno sente, isso coloca a gente... Sabe quando o Paulo Freire fala de uma relação genuína, de uma autoridade sem autoritarismo? Você ainda é professor ali, você é o adulto, né? Tipo, eu tô falando, ó, eu busquei o vídeo do YouTube. É claro que o vídeo do YouTube está disponível ali para todo mundo. Mas eu incluí estudar vídeo de YouTube dentro do... Não vou ler só o texto, eu vou estudar vídeo de YouTube. E os alunos têm agradecido assim, foi bom esse vídeo, estou seguindo essa psicóloga agora, né, que eu dou aula para psicologia. E é assumir, olha, gente, incluí agora os vídeos, nem conhecia, vê se vocês gostaram desse moço, sabe? E falar, olha, isso não tira a nossa autoridade, isso não tira a referência. Não. A gente não leva textos. Contrário. Leva textos. E é o que você está falando, né? Um trabalho muito grande quando a gente faz pesquisa é o levantamento bibliográfico. Porque você vai decupar os textos, você vai decupar as ideias para construir um novo texto com isso, né? Então, o levantamento, a bibliografia de um trabalho, ela é preciosa, né? Isso faz parte, um vídeo, uma obra de arte, uma pintura, seja uma música, tudo faz parte da mesma ideia. Ó, o Marcelo está falando... Estou lendo aqui. Quer ler? Fala aí. Estou lendo aqui. Não, eu estou lendo aqui, abri o chat, né, agora que a apresentação acabou. E, Marcelo, o que você traz é bastante importante da gente pensar que é um processo dialético, assim, né? De uma hora a gente não pode negar que está ruim, mas também não vai sentar e chorar o tempo inteiro. Então, tem que ter, né? Você está trazendo assim eu prefiro pensar em alguma coisa mais positiva, né? Mas esse alguma coisa mais positiva não precisa ser uma ilusão, né? A gente não está aqui para enganar, mas a gente pode pensar num agora. O que dá para fazer agora? Né? Que dá para pensar em pequenos objetivos, exatamente o que você está falando. Pequenos objetivos é excelente para o momento que a gente está vivendo, para alternar isso entre sofrer e ter alguma, né, sair um pouco desse sofrimento, algum movimento, né? O movimento vai sempre ser um pouco de ida e vinda. Acho que é um pouco aquela sua imagem da utopia pia. Sim. Da pia utopia. Acho que é um movimento ali de construção, né? Sim, é trabalho, é um longo trabalho, né? De limpar ali, de decupar, de retirar, de descartar e reconstruir, né? Acho que é um pouco... Aquela imagem é bem interessante, metaforicamente, né? Vamos ver quem respondeu, quantos responderam. Temos 9. Vamos lá, minha gente. Vamos responder. Isso é bem importante para a gente. Vou copiar aqui novamente o link. Isso, Andréia, copia. É que a gente está se sentindo tão abraçada com a fala da Melina. É verdade. Acho que o silêncio fala muito. Exato, exato. A Lisandra disse que a conexão caiu. Andréia, cola de novo, porque ela não acessa. Opa. Cola, por favor. Obrigada. Imagina. A Cris está dizendo que a interação familiar é válida nesse momento. É importante, né, Cris? Muito importante. Melina, se você puder interromper o compartilhamento, aí a gente consegue ver mais as carinhas das pessoas. Posso. A Vanessa está dizendo, fiquei quieta pensando. A gente está sentindo isso mesmo, Vanessa. Está todo mundo nessa mesma vibe, né? Pensando, refletindo sobre o que a Melina trouxe para a gente. Foi bastante coisa. A gente vem nesse processo de pensar a educação nesse momento, né? E para depois, né, a gente está pensando... Quando nós começamos, a gente estava mais pragmático, né? Como fazer aulas virtuais, né? Como dar aulas à distância, quais as ferramentas. Depois os professores foram nos trazendo outras perguntas, que eram mais conceituais, mais
subjetivas, e a gente começou a redesenhar essa trilha. Eu até brinco, falo, a gente não é tão inteligente assim, é que vocês colaboram, por isso que a gente desenhou essa trilha. E aí até a Melina viria na semana que vem. Aí eu até falei para ela, Melina, vamos trocar, vem essa semana. E aí eu fiz um outro desenho do caminho. E achei que foi bem, bem legal, bem pertinente. A Vanessa Eu acho que faltou um momento, assim, compartilhando um pouquinho. Obrigada, Cris. Eu notei que nas primeiras 3 semanas, assim, da quarentena, parecia que eu estava muito automática, estava ficando muito exausta. E eu notei que o transporte público era um tempo que eu pensava. E eu não estava pensando. Eu não estava pensando, contemplando, porque, né, quando a gente fica em casa, a gente tem, ainda mais agora com o home office, a gente tem a sensação de que a gente tem que produzir o tempo inteiro e não tem um lugar para ficar à toa, né? E à toa tem, assim, se eu estou à toa, estou errada, porque eu devia estar fazendo alguma coisa. E no transporte público, a gente não tem aquela sensação de que eu tenho que fazer. Não tem que fazer nada, eu estou indo para o trabalho, não tem nada para fazer aqui. Aí em São Paulo, você bota o trânsito, não tem nada para fazer. E você passa 1 hora sem fazer nada. Tem um cansaço? Tem. Mas, gente, quando eu me toquei nisso, falei, nossa, preciso parar para pensar. Preciso arrumar um tempo para pensar. É o que a Cris está falando aqui, que é o tempo do ócio criativo. Fundamental. Numa sociedade da produção, do ter que fazer coisas o tempo inteiro, o ócio, né, não cabe. E aí, o transporte público, eu adoro ler no ônibus, no metrô. Adoro. Adoro ler em movimento. Descobri que ler em movimento é muito legal. Eu não tenho esse talento. Não consigo. Adoro. Eu gosto de contemplar as coisas no transporte público. É legal também. Ver as pessoas, né? Eu gosto de ver as pessoas, a diferença de pessoas entrando, saindo. Eu acho muito legal. Bem, gente, eu acho que a gente vai encerrando por aqui. A gente agradece muito a participação de vocês. Eu acho que esse webinário nos acalentou, né? Deixou o coração quentinho, né? Abraços quentinhos, né? Aí o Marcelo está perguntando, cabe mais uma pergunta? Claro, Marcelo. Vai lá, manda bala. Marcelo participa de todos também. Ele vem nos acompanhando. O link vocês mandam por e-mail? A gente manda, Eduardo. A gente manda por e-mail, sim. Vai um e-mail com a apresentação da Melina e eu vou renderizar o vídeo. Então, como ele demora 1 hora e tanto para renderizar, eu vou pegar um link, vou fazer um link lá no e-transfer e mando para vocês. Então, ele vai demorar, só vai amanhã, não vai hoje. Eu não consigo mandar hoje. Obrigada, Eduardo. Muito obrigada. Fazer a última pergunta, Marcelo. O Marcelo, Oi, boa noite. Boa noite, professora Marcelo. Melina. Desde já, obrigado pela sua participação. Obrigada. Bem relevante, né? E um olhar diferente de uma colega que consegue compartilhar esse tipo de experiência. Eu tô numa posição na qual eu tenho um contato direto tanto com o público discente quanto com o docente. O que eu tinha colocado na participação que você leu é algo que eu tenho vivenciado também. E, assim, tem algo que me inquieta e talvez você possa dar uma olhada diferente. O lado nosso, enquanto professor, enquanto quem está liderando o processo de ensino-aprendizagem, me parece ser de extrema importância para o aluno. E essa coisa da gente trabalhar com eles e compartilhar como você está vivenciando é bem relevante para eles, né? Numa questão mais prática, se a gente, com eles, traz algo que não é tão positivo, eles compram isso. É esse tipo de experiência que eu tenho. Se a gente chegar para eles e trazer algo que possa ampliar o negativo que eles já estão enfrentando, isso tem um impacto muito maior. É muito cruel, né? A psicologia da felicidade é muito cruel. A gente não tem que estar feliz o tempo todo.
Mas eu concordo com você que é algo que não pode ser ignorado, porque nesse sentido está todo mundo no mesmo barco, né? Eu tenho também a questão do pessoal que não tem acesso à internet, eu tenho a questão do pessoal que parou ou está com dificuldade de continuar porque está com casos de Covid na família, dentro de casa, né? Qual seria o seu olhar sobre esse tipo de questão? Porque, para mim, eu entendo o seguinte, se a gente mostrar que está muito impactado, afeta isso negativamente com o público que a gente está trabalhando, seja qual for a faixa etária. O que você acha? Você falou, né, Melina, assim... deixa eu só Foi. complementar a pergunta do Marcelo, porque o Gerson colocou alguma coisa aqui que eu acho que vale a pena a gente costurar aqui. Ele está dizendo assim, ó, estamos numa situação atípica e todos estão passando por momentos difíceis. A disseminação da educação já sofre em tempos normais e ainda mais em tempos de crise. Mas acredito que toda crise, assim como tudo, gera aprendizado. Percebe-se que as pessoas estão mais interessadas em aprender e valorizam o tempo livre que tem nessa quarentena. O ensino à distância está ganhando notoriedade e o preconceito que antes era generalizado está sendo deixado de lado. As pessoas querem aprender a aprender e o acesso à variedade de maneiras de fazer isso está sendo cada vez mais valorizado. Só para a gente juntar aí com Não, com acho a que o pergunta do Aguinaldo Marcelo. Foi o Aguinaldo, né? Foi. Gerson. O Aguinaldo Gerson. falou, excelente essa live. Ah, então tá, eu confundi, obrigada. Acho que o Gerson, ele responde um pouco a sua pergunta, Marcelo, porque é um equilíbrio, né? Você falou lá, fez um comentário de pensar de pequenos objetivos, e sim, e o próprio, eu falei muito de luto, né? Viver o luto é não negar aquele sofrimento, então não adianta chegar e falar assim, e aí, gente, como vocês estão animados hoje? Não adianta, os alunos não compram isso, né? Soa artificial. Mas é conseguir sair desse lugar de inércia, né? De muita tristeza. E é sair com muito respeito. Gente, então, o que dá para fazer? E aí, assim, o Gerson trouxe, olha, tem sido uma experiência interessante pensar, né? É pensar o que tem de positivo daqui, desse pedacinho hoje. O que dá para fazer? E entender que em alguns momentos, dependendo do sofrimento da pessoa ali, daquela família, não vai dar para fazer nada. Vai dar só para colher. Mas num outro dia vai estar menos pior. Eu acho que você traz um pouco... A gente não pode ficar... e eu não estou aqui querendo romantizar sofrimento e dizer que a gente tem que parar tudo para chorar. De forma alguma. Claro. A Cris Ambani está... Não, é um equilíbrio. Pode falar. A Cris Ambanes disse assim, ó, o fato de abrir seu espaço particular para dar aulas pode ser uma possibilidade de humanização do professor para os alunos, principalmente para os menores. Alguns que conheço têm ensinado receitas de culinária ligadas a seus conteúdos, por exemplo, com erros, risadas e que tais. Então, a ideia é que tem muita coisa aqui, né? Porque tem a abertura do seu espaço privado numa dimensão que a gente nem imagina qual seja, né? Porque é para os nossos alunos, mas é para os pais, e para outras pessoas que estiverem ali observando uma live. É uma exposição que o professor tinha num determinado âmbito e que se ampliou exponencialmente, né? Hoje o professor se expõe para muitos, né? Para múltiplas telas. E tem a subjetividade de cada pessoa, né? Como cada pessoa vive essa experiência, como a gente como professor pode contribuir para esse engajamento na escola. A gente teve um relato de experiência de uma diretora aqui, e ela falou que uma das coisas mais importantes que eles estavam trabalhando na escola era na manutenção do vínculo da escola e do aluno. Isso para eles era muito importante. Então, eles trabalhavam bastante isso. Então, eu penso aqui que a gente vai para o encerramento, né? Eu acho que esse momento a gente vai saborear desse encontro com a Melina. Eu agradeço muito. Acho que foi bem importante. Você trouxe coisas muito relevantes para a gente pensar esse período da educação, né? A gente vem pensando várias coisas aqui, a gente já pensou questões mais políticas, questões mais objetivas,
E acho que você trouxe coisas bastante subjetivas para a gente pensar. Eu agradeço muito a sua presença, nos ajuda. Eu vou então, eu agradeço. Eu vou mandar para vocês o link. A Melina, alguém estava aqui no, para quem estava aqui no webinar da Priscila Vaz, da Priscila Mana Vaz, que trouxe aquelas narrativas, ela compartilhou com vocês aulas, planos de aulas, né? Ela falou ela mostrou alguns livros que ela publica no site dela, né? Livros digitais que tem música, que tem imagens. Vocês lembram dela? Então, é a irmã da Melina. Elas são irmãs. Olha que família, minha gente. Tava percebendo uma familiaridade. Olha aí, que legal. Elas são irmãs. É uma família criativa, é uma família muito boa. Que legal. Obrigada. Eu agradeço muito a presença da Melina. Foi muito bom, viu? Como você está vendo aqui no chat. Espero que todo mundo tenha respondido lá a nossa... 16 respostas. Vamos lá, minha gente. 9 respostas só. 9 respostas, gente, é pouco. Mais uma vez aqui. Isso. Isso. Obrigada, mais uma vez aqui. Não, são 19 respostas, tá, gente? Opa! É que eu dei um F5 aqui, ele mostrou. Mais uma vez, quem não respondeu, responda, tá bom? É bem importante para nós. Então, eu agradeço a presença de todos. Melina, se você quiser se despedir. Eu quero me despedir, agradeço mais uma vez e vou dar aula, gente, daqui a pouco. Então, tchau. Boa aula para você, muito, viu? muito obrigada mesmo. A gente que agradece. Tchau, obrigada. Tchau, Melina. Tchau. Obrigada, Ana Lúcia. Muito obrigada, viu? A Ana Lúcia está dizendo aqui, parabéns pela live, pontos muito bem colocados. Obrigada. Obrigado, gente, pela presença. A Sandra, nossa aluna, também está aí. Está aí, tudo bem, a Sandra ali Sandra? escondidinha. Eu vou fazer um webinar com o filho da Sandra. Oba! Daqui a pouco. Só estou terminando de organizar. E vem os alunos, né? Que a gente está prometendo fazer um com alunos. Vamos fazer. Isso aí. A Cícera, não sei se ela já foi, mas ela estava por aí. A Cícera estava, ela escreveu algumas coisas no chat. A Lisandra também está aí. É que agora eles têm aula, né? Agora nossos alunos têm aula nesse horário, então está coincidindo. Boa noite, Boa noite, Lisandra. Oi, Lisandra. Olá, tudo bem? Eu só não vou abrir a câmera porque meu cabelo está todo em pé. É só uma coisinha. É que uma colega minha que assistiu os outros webinários recebeu os PDFs. Aí eu fui ver na minha caixa de e-mail, até no meu spam. Alguém tá compartilhando aqui a tela. Peraí, gente, deixa eu... tá. Deixa eu parar o computador. Eu não estou recebendo. Aí eu queria só pedir para ver se meu e-mail tá direitinho, porque eu não estou conseguindo receber e-mails. Lisandra, manda aí o e-mail, porque aí Tá, vou escrever. A Andrea já anota para a gente dar uma olhada. Tem que mandar para a Letícia, viu, Andrea? A Letícia Costa que manda tudo. Você não está recebendo, Lisandra? Não, eu fiz uma varredura no meu spam e não tem nada. Tá. Não. Aí... Manda para a Andrea, põe no chat para a Andrea, ela já copia, a gente já checa isso para você. Porque então quando você se inscreveu para entrar hoje, não se inscreveu? Eu estou fazendo assim, eu estou indo no site da Digital House e fazendo. Então, aí eu faço para mim e para uma amiga também. Entendi. Será que ela não está recebendo? Então, ela assistiu o webinar passado e recebeu, mas recebeu no e-mail dela. A gente vai ver. Você tá cadastrando o seu e-mail na hora que você se cadastra, se inscreve. Você está colocando seu e-mail. Tá. É esse que eu mandei para você, André. Tá bom. Tá, já estou copiando aqui, colando e a gente já está mandando já. E eu já estou terminando de responder a pesquisa para enviar para você. Beleza, muito obrigada. Tá bom? Eu que agradeço a vocês. Um abraço. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos e todas.
Marcelo também tem cadeira cativa aqui, né, Marcelo? Marcelo Viana.